E aqui estamos com o Kia Niro SX Prestige, a versão topo de linha do Kia mais econômico disponível no Brasil. Ele é um carro moderno, tecnológico, tem um desempenho honesto e também acaba trazendo algumas características que são muito bem vistas pelo brasileiro, principalmente em relação à qualidade de construção. Outro ponto alto, silêncio a bordo. Muito disso porque a Kia, ela empregou na construção desse carro o que ela tem de melhor. Material macio, um visual disruptivo, vocês percebem os detalhes de porta. Ele é realmente um carro que chama a atenção. Mas a grande curiosidade, a grande dúvida de quem está pensando em comprar um Niro é se esse sistema híbrido, para quem não sabe, o Kia traz um motor híbrido e é o mesmo sistema que equipa os carros da Toyota, o Corolla Cross e o Corolla Sedan, ou seja, é aquele híbrido tradicional onde você não precisa recarregar. A bateria tem mais ou menos 1 kW. No final das contas, isso é bom por alguns motivos. Você consegue fazer uma viagem longa sem aquela dor de cabeça se vai ou não ter carregamento no meio da viagem. Você não perde tempo, você basicamente abastece o carro com combustível e usa o carro com médias excelentes. Outra coisa que chama muita atenção é que, como ele tem um banco de baterias menor, a manutenção de médio e longo prazo, quando ela vir a acontecer, vai ser mais tranquila, não vai ser tão caro quanto. Lembrando que o sistema elétrico desse carro, a bateria tem 8 anos diretamente com o fabricante. Então, durante 8 anos, você não tem nenhuma dor de cabeça. O carro tem 5 anos, mas a parte elétrica, principalmente a bateria, tem 8 anos. O motor ele tem 141 cavalos no combinado e 27 kg de torque. Então ele tem mais torque e mais potência que o carro da Toyota. Não que o carro da Toyota seja ruim, mas muitos criticam que se você quer desempenho no carro da Toyota, você tem que partir para o modelo a combustão. E aqui você tem um carro extremamente econômico, mas com um torque e potência melhor. Então, na prática, quando você está com ele mais carregado, ele acaba sendo bem melhor, tá, pessoal? Lembrando que aqui você tem câmbio de dupla embreagem banhado a óleo. Então, se você dá uma pisadinha, ó, vocês percebem que a resposta dele é muito melhor. Ele não é um carro fraco, mas ele não é um carro que vai te colar no banco. Essa é uma coisa que você precisa entender. Ele é um carro racional. Ele é aquele carro para pessoa, né, que já chegou no ponto da vida onde correr é a última coisa que ele quer pensar. Ele está pensando em segurança para a família, ele está pensando em conforto, ele está pensando em silêncio numa viagem para você poder curtir um momento agradável. Sem contar que o câmbio de dupla embreagem, ele deixa a condução, o motor, ele fica mais soltinho, ele não é amarrado e não tem aquela berraceira que você teria com um câmbio CVT que equipa o Toyota. Mais uma vez, ambos trazem características excelentes. Durabilidade, confiabilidade, baixo consumo de combustível, mas aqui ele tem aquela cerejinha a mais, ele anda um pouco mais, ele é bem mais soltinho. Olha que bacana, vou dar um pezinho. Vocês percebem que quando ele está na rodovia, ele vai usar os dois motores ao mesmo tempo, entregando torque e potência. Dentro da cidade a gente vai fazer o teste específico daqui a pouco, mas dentro da cidade ele traz uma condução em alguns momentos 100% elétrico. Vamos falar de design e nesse aspecto aqui é realmente dar uma aula em todos os modelos disponíveis no Brasil. Essa é uma frente bastante disruptiva, moderna e ao mesmo tempo elegante. Ele traz aqui uma mescla de cores, tem black piano, tem escovado, a própria pintura, mas tudo de uma forma muito bem montada, não é nada exagerado. Essa versão topo de linha vai trazer o conjunto óptico com projetor 100% em LEDs, máscara negra, assinatura DRL. A versão intermediária, que seria a versão de entrada, tem lâmpada halógena e não traz o farol auxiliar. Olhando nos detalhes, a gente percebe realmente que as peças, elas sempre trazem alguma coisa diferente. O próprio desenho do farol, essa linha que corta ponta a ponta. O novo logo da Kia, que já não é tão novo, porque já faz aí praticamente 2 anos que a Kia atualizou todo o seu line-up. E a versão topo de linha também traz o sensor dianteiro e o radar. 262 de entre-eixos, ele tem um entre-eixos muito superior a um Compass. Roda 18 polegadas, tem que tomar cuidado porque é perfil 45, mas
tem um visual esportivo. Esse não é só um rostinho bonito, mas ele é um carro que tem um design pensado com túnel de vento, tá, pessoal? Coeficiente aerodinâmico. Por exemplo, vocês podem achar que isso aqui é um charme, realmente é. Dá para colocar na mesma pintura do carro, mas ele tem uma entrada de vento funcional que, segundo aqui, reduz o arrasto. Ele traz algumas funcionalidades que pode passar despercebido para um olho menos atento, mas que aqui pensou para trazer um cuidado maior com você. Acabamentos escurecidos, chave de presença, tem rebatimento, repetidor, tem aqui o detector de ponto cego, até mesmo uma coisa simples, aqui coloca um visual com mais personalidade. Acabamento escovado, anteninha Shark e teto solar. E o bacana é que não é só o espaço para as pernas que é bom, mas o espaço para a cabeça. Eu tenho 1,78 e tenho aqui 6 dedos folgados. O acabamento ele é todo em plástico, inclusive você tem aqui essa alça para você levar uma sacola. Outra coisa que eu gosto é que ele tem aqui as portas USB, são duas, uma em cada banco, aqui na parte superior, o que acaba evitando dor de cabeça. Você está com o celular carregando, não fica perto do piso. Isso acaba sendo melhor para não chutar ali o cabo e danificar um conector de um celular que não é barato. Aqui atrás a porta tem um visual bem interessante. Eu acho que ela poderia trazer um pouco mais de material macio, mas realmente o acabamento não é ruim. As texturas, os arremates, o próprio design da porta realmente chama a atenção. Aonde você vai ter o contato, onde realmente importa, é material macio e ela também é uma porta funcional. Tem um espaço para você colocar uma garrafa. Uma garrafa mais estreita, ela vai ficar um pouco mais solta, mas acaba sobrando um pouco de espaço se você for levar uma garrafa um pouco maior. O console central tem a saída de ar que gela muito bem. Ele é liso aqui porque vocês sabem que as portinhas ficam integradas ao banco. E o túnel central ele é um pouco mais alto, que poderia ser o ideal. Se fosse um piso plano seria muito melhor. É lógico que a plataforma do carro é larga, ele tem um bom espaço entre ombros, dá para levar uma terceira pessoa, mas o túnel acaba atrapalhando um pouquinho. Além do espaço, a gente tem um outro aspecto que é muito importante, que é o conforto e a beleza dos bancos. Vocês percebem que ele tem a parte inferior do banco mais avançada. Mesmo que você tenha uma perna longa ou você seja uma pessoa de estatura maior, o conforto é melhor porque a posterior de coxa fica bem apoiada. Aqui na traseira, a gente percebe que ele tem um design bastante familiar. Vocês percebem que essa linha, principalmente a lanterna, lembra bastante o Focus, que deixou saudades e órfãos aqui no Brasil. Essa versão topo de linha vai trazer a abertura eletrônica, que você pode fazer através do telecomando, e tem um porta-malas com um tamanho muito interessante. São 432 litros, ele tem um porta-malas maior que o Compass, mas é lógico que não é o maior porta-malas da categoria. O Corolla Cross tem um porta-malas um pouco maior na litragem. Mas sendo bem honesto com vocês, acredito que para a grande maioria, esse espaço aqui não vai ser insuficiente. Oi? Vem cá. Como é que você tá? Quer gravar? Voltando. Banco bipartido. Acabamento plástico. Iluminação em LEDs. Ele tem um tampão rígido com um step fininho do tipo temporário. Para você que tem curiosidade de saber como é o espaço aqui com o banco rebatido, a gente percebe que o teto mais alto vai proporcionar para você versatilidade. Se você quiser levar uma bicicleta, ou for fazer aí uma mudança, ou precisa levar algo um pouco mais longo, uma prancha, por exemplo, você vai ter essa possibilidade. Seria legal se o banco fosse um pouquinho mais plano no rebatimento, mas o espaço realmente é muito bom. Temos essa alcinha aqui que pode parecer uma coisa boba, mas mesmo que você faça o rebatimento, quando você voltar ao banco, ele vai estar sempre com o cinto na posição ideal, não vai ficar com o cinto enfiado ali por trás, gerando dor de cabeça para os ocupantes. A porta dianteira traz um acabamento primoroso, não só pelo desenho, olha que bacana. O acabamento, o escovado. E aqui, diferente da traseira, ela é toda com material macio. O meio, com material emborrachado. Cabe a famosa garrafinha. Aqui ele fica até um pouquinho mais firme. Eu acho que aqui ele está num ajuste ideal. Os dois bancos com ajuste elétrico. Falta a memória, mas os dois bancos são elétricos. Tem um visual bonito, largo. Olha as abas. Tem as abas que abraçam. Tem material macio no encosto. O espaço aqui é pequeno, né, pessoal? Mas tem um acabamento em feltro e tem um espaço legal aqui nessa parte central. Tem aqui auto hold, freio somente eletrônico e também o sistema da câmera. Ele não tem câmera 360, o que é uma pena. Outra coisa legal, vocês percebem que ele tem aqui esse porta-copos, que você pode deixar aberto
e trazer um espaço maior, mas se você apertar, ó, inclusive, o espaço aqui eu acho que é um pouco maior do que eu gostaria, tá, pessoal? Seria legal se ele tivesse aquelas borrachinhas, igual o Fastback, para adequar para uma garrafa mais fina. Mas, em contrapartida, cabe um copo maior, uma garrafa maior, por exemplo, um copo do McDonald's. O carregamento por indução, além de trazer o acabamento emborrachado, tem um espaço mais do que suficiente, tá, pessoal? Ele fica travadinho aqui, carrega muito bem e fica numa posição de fácil acesso. A gente percebe que a qualidade e resolução da câmera de ré aqui no Kia Niro é muito boa. Junto com isso, o tamanho da multimídia ajuda. A imagem fica grande, fácil de visualizar e também tem aqui as guias dinâmicas. É uma pena que esse carro não conta com câmera 360 em nenhuma das versões. Em contrapartida, sensor dianteiro e traseiro com esse carrinho do lado direito, acabam auxiliando nas manobras um pouco mais complicadas. Antes de mostrar a multimídia, a gente tem uma outra coisa interessante para mostrar aqui na parte de baixo, que são os botões físicos que têm função dupla. Aqui nesse momento ele está com a função do ar-condicionado, que é dual zone. Você tem aqui temperatura, você tem a intensidade da ventilação e com um clique de um botão você consegue transformar ele nos comandos do rádio. Então aqui você já vai ter o volume, e ali você tem as funções de navegação. A multimídia tem uma certa semelhança no grafismo com os carros da Hyundai. Vocês sabem que a Hyundai e a Kia são primas e irmãs. Então, é uma multimídia rápida. Tem aqui os comandos digitais do ar-condicionado, se você quiser. Você tem também as informações do sistema híbrido, se você quiser ver as informações na tela numa viagem, por exemplo. E ele tem um detalhezinho que é muito bacana para você que tem criança pequena. Tá num trânsito mais pesado, com muito ruído, motoqueiro passando, buzina, pode deixar a sua criança um pouco estressada, principalmente quando é recém-nascido. Aqui você pode, por exemplo, deixar aqui um dia chuvoso, pássaros cantando. A gente está num lugar paradisíaco agora, a gente não precisa desse som agora. Mas se você está num grande centro, com aquela barulheira cotidiana, isso aqui faz todo sentido. Lembrando que tem que evitar isso aqui em viagens à noite, tá? Porque você pode acabar caindo no sono. Pontos negativos do Kia Niro SX Prestige 2024. Na verdade, são sugestões para a Kia melhorar o seu produto, que já é excelente. O primeiro deles seria a adoção do teto panorâmico. Vocês sabem que ele tem o teto solar, que é chique, é bacana, mas um teto panorâmico ficaria ainda melhor. O segundo ponto, provavelmente você vai concordar comigo. Seria legal se ele tivesse o painel digital da Kia Sportage, que na verdade é um outro cluster, tá, pessoal? Aqui basicamente você tem o painel do HB20 topo de linha. Não que ele seja ruim, mas seria legal se ele tivesse o painel da Kia Sportage. Vamos falar de preços, versões e também de rivais, para entender o posicionamento de mercado desse carro em relação à concorrência. Essa versão topo de linha parte de R$ 228.990. Não é um carro barato, talvez seja um dos mais caros da categoria. A versão de entrada, a versão EX, parte de R$ 202.990. Existem algumas diferenças entre essas versões. A versão EX não vai trazer o ACC, não vai trazer a centralização da faixa, mas traz o assistente de faixa. Ele traz um ADAS um pouco mais simples. Também não tem o teto solar e o acabamento dos bancos ele é um pouquinho diferente. Mas a construção mecânica, espaço, o carro em si, aquilo que realmente importa é basicamente a mesma coisa nos dois modelos. Falando de rivais, o Corolla Cross pode entrar na sua cabeça, né? Deve estar pensando agora, né? Corolla Cross. Ele tem um preço de R$ 213 mil na versão mais cara híbrida. É mais barato, mas aqui ele é um carro um pouco mais requintado, tem mais potência e acaba sendo talvez uma opção para quem não quer o motor de 120 cavalos do Corolla. E aí você vai falar também, tá, e os chineses, eles têm um custo-benefício interessante, mas a desvalorização desses carros é maior e muitos ainda não compraram a ideia do chinês. É um carro fantástico, qualquer uma das marcas, tá, pessoal? BYD, GWM, qualquer outra, a própria Caoa também tem carros excelentes. Cabe a você escolher, faça o test drive. Aqui você tem a certeza de ter um baixo consumo de combustível, você tem 5 anos de garantia, você tem 8 anos para a parte elétrica. Esse carro aqui tem uma característica mecânica bastante peculiar. Como ele tem o sistema híbrido, a ré é sempre engrenada no modo elétrico, então ele não usa o motor a combustão para andar para trás. Olha só. Então vamos para o 0 a 100 do Kia Niro. Vou botar no modo esporte e vamos ver como ele sai. Ó. É fortinho, viu, pessoal? O motor elétrico ajuda bastante na saída. 100 km por hora. Vamos ver com freia? Tô curioso. Excelente, viu, pessoal? Tá de parabéns.
toda a estrutura, a suspensão, realmente muito acertado. Como ele tem um pneu com um perfil bem baixo, 45, ele acaba trazendo uma estabilidade muito, muito acima da média, viu, pessoal? Ele é um SUV, um crossover, né, pessoal? Com características que acabam refletindo diretamente na sua segurança. E uma coisa que, da última vez que a gente gravou esse carro, a gente não usou ele muito na rodovia, a gente não testou direito as coisas. Mas eu pude perceber que o pedal shift aqui, ele tem duas funções. Aqui, por exemplo, eu posso utilizar, ó, como se fosse troca de marcha. Eu lembro que quando eu gravei da última vez, a gente andou mais dentro da cidade e no modo Eco, você vai poder configurar a parte da regeneração. Inclusive, ele tem aqui o modo One Pedal. Dentro da cidade, se você se acostumar com a regeneração mais intensa, basicamente você não usa mais o freio, tá, pessoal? A gente vai testar daqui a pouco na prática, mas isso acaba inclusive reduzindo o custo de manutenção, porque você vai gastar bem menos pastilha. E aqui, o modo mais intenso de regeneração vai manter a bateria sempre cheia e vai trazer um esforço menor para não ficar trocando de pedal o tempo todo, aquele anda e para. Dá para quase fazer 100% sem usar o freio, tá, pessoal? Essa é uma coisa que eu achei legal. Uma coisa que eu pude perceber é que aqui no modo Sport, a reação do acelerador ela é bem mais intensa. Já vamos aproveitar para ativar aqui o modo... Vamos ativar aqui uma velocidade um pouquinho maior. Vou botar aqui. Ó. Tirei o pé. Já está monitorando. Não estou fazendo nada. É legal que aqui nesse ADAS ele tem o sistema mais completo. Ele vai trazer o ACC, vai trazer o Stop and Go, ele funciona dentro da cidade. Aqui, por exemplo, ele está setado 110 e eu não preciso reduzir. Ele está mantendo essa distância de segurança. Você pode ajustar aqui também, ó, se quiser deixar um pouquinho mais próximo. Dá para deixar no nível menor, tá, pessoal? Porque é muito confiável a manobra. Ela é bem suave, bem progressiva. Mesmo com criança no carro, por exemplo, você pode ficar despreocupado. Aqui ele tem uma leve curvinha, já vamos aproveitar para poder testar. Ó, não estou controlando e ele vai ter que corrigir mantendo o carro alinhado na faixa. Olha que bacana. Tem muito carro na concorrência que faz aquele ping-pong chato. Aqui ele já mantém o carro alinhado, o que deixa o movimento bem menos brusco, né, pessoal? Principalmente quando você está ali a 120, 130, ficar caçando faixa é perigoso, principalmente carro pesado, carregado, tá com a família, tá com criança no carro. Ficar com o carro sambando, é lógico. É uma coisa que tem que ser deixado bem claro, tá, pessoal? Isso aqui não é um sistema para você tirar a mão do volante e fazer outra coisa. É um sistema que te auxilia. Às vezes você dá uma piscada, tá viajando à noite, deu aquela bobeada, isso aqui vai te auxiliar, vai trazer o aviso sonoro, ele vai tentar fazer certas correções. Sempre atenção, mãos no volante, porque esse é o mais importante. Segurança em primeiro lugar. Vocês perceberam ali? A gente está conversando aqui. O caminhão entrou na faixa, reduziu, o Palio reduziu, aqui agora ele já está na velocidade maior, ó. Inclusive, ó, faixa, mais uma vez. Vocês percebem? Legal, né? A versão EX ele vai trazer esse corretor, mas ele não centraliza, ele traz aquele sistema igual o da Stellantis antes da linha 25, porque agora na linha 25 eles deram uma refinada. Ele vai trazer parecido com a Toro, por exemplo, ele fica caçando as faixas na versão EX. Se você quiser o sistema mais completo, vai ter que desembolsar um pouco mais. E chegamos na parte mais complicada para esse carro, que é o fora de estrada. Na verdade, uma pedrinha solta, né, pessoal? Tem que tomar cuidado. Ele é um carro macio, mas ele tem o perfil de pneu baixo, né? Olha só que bacana, pessoal. Aqui ele tem o modo híbrido funcionando. Os dois motores funcionando em sinergia e tem um torque muito bom. 27 kg de torque, acho que não falta. Uma coisa que eu gostei é que ele tem o auto hold e você não precisa ficar ligando. O Corolla Cross, toda vez que você vai ligar o carro, tem que apertar o botão. Tem muita gente que prefere assim, tá, pessoal? Principalmente quando vai fazer manobra. Mas eu acho que quando você tem um sistema, não precisa ficar apertando, é igual o start-stop, né? Quanto menos coisa você precisar fazer, ó, posso ficar quanto tempo for necessário. E a partir daí, subir. A saída dele é sempre modo elétrico, tá, pessoal? Logo em seguida, você dá um kickdown, ele dá um modo elétrico no início e já vai para o motor a combustão. Se você sair mais na manha, ele geralmente já sai e fica um pouco no modo elétrico. É lógico, se tiver carga de bateria. Eu dei uma procurada aqui, mas eu não encontrei. Ele não tem assistente de descida, tá, pessoal? Mas tem muitos carros que tem, eu acho que ele poderia ter também. Do lado esquerdo, ele vai trazer aqui esse bateria reset aqui, que é usado em modos de emergência, controle de estabilidade,
a abertura da tampa do porta-malas e também o ajuste do faixo do farol. Vamos aproveitar agora para poder falar um pouco do Kia Niro dentro da cidade. Talvez um dos lugares onde ele mais se destaca. Consumo. Vocês estão curiosos para o consumo, né? 24.1, a gente andou aqui 12 minutos mais ou menos, 10 quilômetros. Tá fazendo uma média muito boa. Provavelmente ele vai ficar estabilizado ali entre 19 e 20. Provável que essa média vá baixando aos poucos. Mas a gente percebe que ele tem realmente uma média impressionante. Eu deixei aqui um consumo que está com 450 quilômetros rodados. Foram 17 horas de percurso, 18.1, para mostrar para vocês que não é só papinho, tá, pessoal? A gente está mostrando na prática que realmente ele tem um consumo muito bom. É uma pena que esse carro ele tem um tanque pequeno, 42 litros. Não chega a ser um defeito, porque a autonomia dele vai ser alta, porque né, o consumo dele é baixo. Mas se ele tivesse um tanque de 55 litros, daria para chegar ali próximo dos 1000 quilômetros. Ali na frente o sinal tá vermelho. Vamos ver se ele vai chegar ali. Ó, tá 50 por hora. Tem uma moto aqui, é uma situação mais crítica. Ó. E mesmo assim ele reconhece. E ó, e tá reduzindo. Tem muito carro que quando você aciona aqui dentro da cidade, se você deixar ali 60, 70, ele tem dificuldade para reconhecer e parar. Ele segura muito em cima e às vezes nem para. Aqui não, aqui ele funciona. O auto hold já entra em funcionamento, não precisa frear ou ficar com o pé no freio, nada. Aqui você está com o carro controlando tudo para você. E uma coisa que eu tinha mencionado, a questão do One Pedal, tá, pessoal? Ó, a gente está aqui com o piloto automático ativo, depois eu vou mostrar para vocês. Deixa ele voltar aqui. Vamos dar um toquinho no acelerador. Ó, dá o toquinho no acelerador e ele volta para a última configuração, que é 50 km por hora. Mas vamos voltar aqui pro... Deixa eu desativar aqui o piloto automático. Vamos falar do One Pedal. Pedal Shift funciona para trocar as marchas no modo Sport. Como ele está no modo Eco, que é provavelmente o momento que você vai mais usar ele, se eu der o toque para trás, ó, ali no painel ele tem os levels. Aqui ele está em level 3. Então nesse momento ele está com o nível máximo de regeneração. Se eu tirar o pé, ó, ele segura bastante. Eu não vou ficar fazendo esse teste aqui na cidade, porque tem um carro ali atrás. Mas vocês percebem que ele fica com a regeneração bem mais sensível, tá, pessoal? Dá para andar basicamente só com o pé no acelerador. Ó, por exemplo, ó, tirei o pé, ó, ele já reduz, acelera. Então você não vai gastar pastilha se você começar a entender esse funcionamento. Leva um pouco de tempo para você se acostumar, mas depois que você se acostuma, basicamente ele tem aquela pegada de carro 100% elétrico. Lembrando que você não é obrigado a usar ele dessa forma, tá, pessoal? Se você não quer, você só joga para a direita aqui, desativa o sistema e ele vai rolar o carro, ó, normalmente. Então não precisa se preocupar que você vai ser obrigado a usar as ferramentas que o carro te entrega. Eu quero encerrar esse vídeo agradecendo a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou deixar outros 2 vídeos da Kia aqui para você continuar nessa mesma pegada. Quero agradecer a toda a equipe da Power Imports aqui de Joinville, mas é uma rede aqui em Santa Catarina muito grande. Ó, estamos testando. Não esqueçam, pessoal, do like ou do dislike, um comentário, uma sugestão. E não se esqueçam de se inscrever no canal se você quiser receber novos vídeos. Tamo junto? Valeu? Falou!